Amigos e amigas do canal Liturgia Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. Estamos mais uma vez aqui com vocês para a nossa reflexão do Evangelho Dominical, a nossa Páscoa semanal. Estamos no 9º domingo do tempo comum, a segunda parte do tempo comum. Queremos neste dia fazer a nossa oração em nossas casas e em nossa comunidade. Rezar pelas nossas famílias, rezar pelas pessoas doentes, por aqueles que cuidam delas, rezar pelas pessoas desabrigadas do Rio Grande do Sul e de tantas outras partes do Brasil que estão também desabrigados não das cheias, mas da situação social que os obriga a viver sem casa. Rezar também por todas as pessoas que estão desabrigadas pelo mundo todo. Rezar pelos nossos governantes, para que possam tomar decisões importantes que ajudem a cuidar do nosso planeta. Rezar por cada um de vocês que sempre nos acompanham aqui no canal. Rezar pela comunidade da Poliana, que está em festa na trezena de Santo Antônio, padroeiro da sua comunidade. Deixamos agora um momento para que você possa, no íntimo do seu coração, de forma pessoal ou em família, fazer o seu momento de recordação da vida. Recordar aquilo que foi bom nesta semana, mas também recordar aquilo que não foi muito bom, mas que faz parte da nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor,
cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos aqui nesse trecho, narrado pela comunidade de Marcos, dois momentos importantes da vida de Jesus. E esses dois momentos, eles acontecem no dia de sábado, que era um dia de preceito para o povo judeu. E era muito observado. A lei estava acima de qualquer coisa. Se não se podia fazer nada, não se podia fazer nada. E nesse dia, no primeiro momento, Jesus e seus discípulos estão caminhando à beira de campos de trigo. Quando os discípulos colhem espigas, os fariseus questionam Jesus. Por que os seus discípulos fazem aquilo que não é permitido fazer em dia de sábado? E aí Jesus faz um diálogo com eles. Conta a história de Davi, como ele entrou no templo, deu de comer aos seus seguidores, aos seus discípulos, porque esse pão que Davi comeu com os seus era somente para os sacerdotes. E aí Jesus diz uma frase muito importante: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, a lei não deve estar acima da vida, mas a lei deve servir a vida. Observar o dia de sábado não é não fazer nada, mas é salvar a vida, é cuidar da vida. Hoje, nós observamos, nós cristãos, o domingo como dia do Senhor, como dia da nossa Páscoa semanal. Claro que hoje muita coisa precisa ser revista, precisa ser observada diante de um mundo em constante transformação, diante de um domingo que não tem mais o sentido religioso como tinha há um tempo atrás. É necessário retomar algumas coisas para que possamos observar o dia do Senhor não somente como um dia de descanso, mas também como um dia religioso, um dia em que nós celebramos a nossa Páscoa na Páscoa de Cristo. O mundo atual não vê o domingo como assim se procede na fé, o dia do Senhor, mas o vê como mais um dia de trabalho, um dia de descanso. Muitas pessoas trabalham para que outras possam se divertir, possam usufruir desse dia. Muitos comércios estão abertos no domingo como se fosse qualquer outro dia. É assim a nossa realidade. É assim que nós estamos vivendo. E não vai mudar. Mas cabe a nós, cristãos, darmos um sentido diferente para o domingo. No momento da ressurreição, Jesus foi sepultado antes do entardecer da sexta-feira, que para os judeus, a partir do pôr do sol, já é sábado, e ressuscitou na noite do primeiro dia da semana, ou seja, mais tarde considerado como domingo.
Então é a partir da ressurreição, para fazer a memória da ressurreição, para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa de Jesus Cristo, que nós cristãos nos reunimos no domingo como dia do Senhor em nossa comunidade. Muitas pessoas não conseguem estar na comunidade, mas não estar na comunidade, estar a serviço de outras pessoas que necessitam, também é realizar o dia do Senhor. Por isso, amigos e amigas, o segundo momento deste Evangelho de hoje, desta narrativa do trecho de Marcos, aponta para Jesus curando, ou seja, devolvendo a vida na sua essência, a vida completa para um homem que estava com a mão seca. Aquilo o incomodava, mas não poderia se fazer nada no dia de sábado. E Jesus cura esse homem na sinagoga, no meio de todos os que ali estavam. Esse gesto de Jesus provoca a ira nos partidários de Herodes, nos fariseus, nos saduceus, enfim, nos doutores da lei, naqueles que preservavam e cuidavam da lei. E é nesse sentido que Jesus se irrita com eles, não no sentido de condená-los no seu ser, na sua vida, mas pela dureza do coração, por eles não falarem nada. Ele devolve a vida então a este homem, dá a dignidade a este homem. E ele diz assim: é preciso salvar a vida, é preciso cuidar a vida. Isso também é preservar o dia do sábado. Isso também é promover a vida no dia de sábado, no dia do Senhor. É estar cuidando dos mandamentos, seguindo os mandamentos. Por isso, meus amigos e amigas, nós não podemos fazer do dia do Senhor qualquer dia. Nós precisamos fazer do dia do Senhor um dia religioso, um dia de valorização da vida. Se temos outras coisas para fazer, primeiro vamos cumprir o nosso preceito religioso, em nossa casa ou em nossa comunidade. Por isso queremos rezar e pedir para que o domingo seja mais valorizado na nossa fé. E que assim possamos, nesta semana, seguir cuidando da vida, seguir a nossa fé nos nossos momentos de oração. Não basta apenas irmos para a comunidade. É preciso também cultivarmos diariamente nossos momentos de oração de intimidade com Deus. Façamos isto nesta semana, com a bênção e a proteção de nosso Deus. No próximo dia 5, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. Que esse dia possa nos ajudar a refletir sobre como nós estamos cuidando da nossa casa comum, pedido por nosso Papa Francisco para que a cuidemos. A ecologia integral, o cuidado da nossa vida e da vida da natureza. Amém.